Oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Gente, vamos combinar que não tem nada melhor do que ouvir ou contar uma boa história. E o nosso convidado de hoje é uma lenda em contar histórias. Ele é professor de programação neurolinguística, de storytelling, ele é palestrante, ele já ajudou mais de 30 mil pessoas em empresas com o trabalho dele. Esse santista faz muito mais do que ensinar, ele transborda energia e transforma as pessoas ao seu redor. Eu sei disso porque eu já fui aluna dele. É o meu prazer em ter você aqui. Bem-vindo ao Unboxing, Alexandre Camilo! Ai, não pode levantar, eu tô tão assim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha, você que tá assistindo, sabe quando você vai numa casa que você tá louco pra ir? Sabe quando você vai num show? Sabe, eu vim pra cá, foi a mesma coisa que ir no Paul McCartney, eu tava com ansiedade. Eu fui no Paul de novo. Ai, meu Deus do céu! E aqui tudo é lindo. Se você tem vontade de ser entrevistado um dia pela Elisa Leão, você tem que vir. Ou então tem que ter excursão para vir para cá, sabe? Que nem... Ai, deixa eu ver como é que é a gravação. O estúdio é um desbonde, Marcelo é abusado. A equipe, tudo aqui é muito chique, gente. É maravilhoso. Tanto que eu fui arrumar o cabelo, né? Eu cheguei e falei, gente, é demais. Tô encantado. Não, nem precisa, as medeixas estão lindas. Encantado, obrigado, viu? Obrigado. Ai, Ale, obrigado. Obrigada a você por estar aqui com a gente, é um prazer, é um prazer. Imagina se a gente não vai sair das caixinhas hoje. Não, e assim, tem congruência, né? Porque ela fala para sair da caixinha e literalmente, a gente imagina o podcast o quê? Aquele microfone, né? Aquela coisa em cima, a mesa, a pessoa presa ali, um monte de cinegrafista que não tem! Aqui é Deus que está em algum lugar editando e aqui é uma sala. Ou seja, até o conceito de fora da caixinha já está na sua proposta. Essa sala que é uma... Olha. É bem-vindo à nossa sala, que é Mas aqui nosso tudo. papo descontraído, pra gente ficar aqui, ó. Pode ficar do jeito que você quiser, como se estivesse em casa. Mas eu tô mesmo. Que delícia, Ale, que delícia. Obrigado, viu? Bom, aqui no Unboxing, e como toda boa história, a gente sempre começa do começo, né? Sim. Então, vamos falar sobre o começo da vida de Alexandre Camilo. Conta da sua infância pra gente. Olha, uma sorte, porque eu nasci em Santos, no Morro São Bento. Uhum. E lá tinha um sítio. Esse sítio era onde eu vivia, tinha os bichinhos e tal. E eu, desde muito novo, queria ser padre. E aí eu exercitava isso fazendo missa, fazia missa mesmo. Com os bichinhos? Com os bichos e com os meus irmãos. Quando meus irmãos aguentavam mais, eles iam embora, eu dava missa com os bichos. Aí quando morria um bicho, sabe, às vezes um patinho morria, alguma coisa, aí eu fazia o enterro, fazia todo o negócio. Dia que era dia do santo, eu fazia a procissão. Aí eu pegava umas bolachas redondinhas, salgadinhas que tinha assim, aí eu dava de hóstia, né? Pegava groselha para fazer o cálice com o vinho. Gente. Aí eu queria muito, muito. E aí, assim, foi uma infância linda, porque o sítio era um lugar muito gostoso para você poder viver, brincar. E no sítio, a minha mãe morria de medo de trovão. Então, quem tem a mãe com mais idade, ou a avô vai lembrar, elas desligavam a chave no relógio, porque não podia pegar em faca, não podia ter espelho, tinha que cobrir, porque tinha medo do raio vir. E queimava a palma do domingo de Ramos. Ai, pelo amor de Deus, está trovejando, tem raio. E aí a casa escura, Elisa, só a luz de vela. Minha mãe fazia teatro de sombra, contava história. Ai, que lindo! E eu ficava assim, hipnotizado. Então, desde muito cedo, eu tive esse estímulo, né? Eu digo que a mãe, a madrinha, o pai, o avô tem uma importância crucial na vida da criança, né? A minha mãe, para fazer uma maionese de atum, ela fazia em formato de peixe.
Aí colocava uma azeitona de olho, Uau! cortava o tomate e fazia a boquinha do peixe. E um Nossa! raminho de alface, o brotinho era barbatana. Ai, que criativa! Então, não é? Aí, Nossa, desde pequeno, você vai tendo o quê? Uma mãe que vai estimulando a criatividade. lógico. Elisa não era nascida, a maioria de vocês, mas há muitos anos atrás tinha uns disquinhos coloridos de história. Então, minha mãe comprava esses disquinhos, eu punha na vitrola e ficava ouvindo as histórias. E ficava encantado. Então, eu queria ser padre para contar essas histórias na igreja. Nossa, e você frequentava a igreja? Direto, Hã. direto, ia com a minha avó. Quando a minha avó vai falecer, eu era aquele neto grudado com a avó, eu vou descobrir que com o teatro eu podia contar a história sem precisar usar batina, sem precisar Uhum. estar naquele ambiente fechado. Então, a minha infância foi marcada por criatividade, por histórias e por uma busca de falar com muita gente, que é o que o padre fazia. Sim. E aí, quando eu descobri que com o teatro eu podia falar com muita gente, falar inclusive de espiritualidade, que a história leva para Sim, esse lugar, claro. sem precisar estar preso a um dogma ou preso a uma Uma verdade instituição. É só. exato. É. Aí eu larguei o sonho do padre, mas continuo vivendo o sonho da história. Mas que lindo! E assim, cursar teatro é um negócio que faz assim, né, com a cabeça. Abre tudo. E como é que foi essa experiência de cursar teatro? Então, na quinta série, eu vou falar porque hoje em dia tem um nome de bullying, mas naquela época não tinha. Então, eu era Hum. uma criança muito tímida, tão tímida que os outros tiravam sarro. Então, batia na minha cabeça, passava a mão na minha bunda, tirava. Todo mundo falava bolar a aula. Eu não saía da classe. A Ai, gente não vai entrar. Eu ficava com medo. Então, eu era muito tímido. Para ir no banheiro, eu tinha vergonha de pedir para a professora para ir no banheiro. nossa, Até a quarta Lê. série você só tinha um professor. A É. partir da quinta você começa a ter mais. E na quinta série, do primeiro ano do ginásio, naquela época era o primeiro Uhum. ano do ginásio, ah, tinha um professor chamado professor Paulo, ele já faleceu, que Deus o tenha, e ele quis montar uma peça de teatro, ele era professor de artes. E eu gosto de falar do professor Paulo, porque ele quis montar a peça não só com os alunos mais divertidos, expansivos e engraçados. Ele quis mesclar, colocar os muito tímidos Hum. junto com aqueles que eram naturalmente líderes espalhafatosos. E o nome da peça, Elis, era Dona Patinha Quer Ser Miss. Eu só tinha uma fala. Hã. Eu entrava como um pretendente da Dona Patinha Hã. e dizia: Ernestino Raposo, um criado às suas ordens. Eu só falava isso. Só isso. Eu era um pretendente, que era uma versão de Dona Baratinha quer casar, Dona Tá. Patinha vai ser Miss. Mas só que o que aconteceu? Eu participei do processo todo de exercícios. Aquilo Olha. fez isso na minha cabeça. Fum. Eu não precisava ser eu. Eu podia ser outra pessoa. Eu podia ser alguém mais expansivo. Eu podia ser alguém mais divertido. Eu podia ser o vilão. Eu podia ser o Uhum. malvado. Eu podia ser o bonzinho. E aí, nunca mais deixei de fazer teatro. E nunca mais tive problema com timidez. Olha, que legal. Então, isso é tão importante. Eu agradeço a você pela pergunta, pela oportunidade, porque com certeza nem todo mundo tem a desenvoltura que a Elisa tem. A Elisa não é uma mulher, ela é um evento. Aonde ela chega, ela não é leão por acaso, não é? Entendeu? Não é Elisa Libelo, a Elisa Borboleta, Elisa Fly, não é isso. Elisa é leão. Essa mulher era demais. Eu entrei na sala para dar um curso de PNL. Faíscas no palco. Já dava para ver essa mulher. Ela chega, a gente vê, sabe? Ela tem uma coisa Betânia, não passa Ai, desapercebida. meu Sabe? Deus, não. Então, nem todo mundo tem isso naturalmente. E muitas vezes a pessoa que está assistindo fala assim: eu sou tímido, como é que eu faço? O teatro, Elisa, no meu caso, foi uma salvação. Nossa, que incrível. E acho que foi o começo de muita coisa, né? Porque Sim. isso abre, assim, às vezes você pode até quando num momento que você tem vergonha de pedir uma coisa como ir pro banheiro, você fala: "Tá bom, mas não sou eu pedindo, eu tô fazendo um personagem que vai Exato. pedir". Como ele pediria? É, exato. Como seria essa pessoa para poder. Porque isso ajuda a você perceber que você não é você é mais. E uma É. pessoa tímida, ela perde tantas oportunidades na vida.
tantas verdade. oportunidades. Então, eu trabalhar isso, e assim, você pode ser até introspectivo, isso não vai mudar, mas você sabe como acessar um outro canal. Você não precisa ser ator, atriz, né? Uhum. Mas eu acesso, hoje quando eu faço os cursos, as oficinas de teatro para não atores, é para isso. Como é Exato. que eu me... E cada vez mais o mundo pede que a gente se expresse melhor. E tem muitos momentos desafiadores na nossa vida que às vezes a gente precisa fazer, por exemplo, eu no meu papel de entrevistadora, às vezes uma entrevista mais difícil, o teatro Sim, ajuda. Às muito. vezes você quer até conversar com a sua família sobre um assunto difícil, ele vai te ajudar, o teatro vai te Hum, ajudar. Então, assim, ele é aplicável, né? Sim, Muito maleável e muito, aplicável. muito. E é engraçado às vezes, porque a gente, às vezes, pessoas do mundo corporativo acham: "Ai, mas isso é muito artístico, não tem a ver comigo, não é aplicável". E pode ser muito aplicável, né. Muito. É muito lúdico. Eu dava uma aula na Serasa Experian, antes da pandemia, que era comunicação no mundo corporativo. E eles mandavam, indicavam para quem quisesse, abria as inscrições. Mas para algumas pessoas era um indicativo. Você não quer fazer uma aula Hum. para ver, trabalhar sua comunicação? Não falava que era de teatro. E aí todo o trabalho que eu fazia era com exercícios teatrais, com jogos de improvisação. E a pessoa se divertia tanto que ela voltava a ser criança. É. E criança se diverte e a criança é criativa por natureza. Então a Uhum. pessoa saía de lá não sabendo que veio numa aula de teatro, mas ela sabia que ela tinha que brincar. E algumas das brincadeiras ela tinha que fazer na frente de todo mundo, que era um jogo de contar a história, de aumentar, de improvisar. Aí as Aham. coisas iam vindo. Incrível. E aí depois desse mundo, a sua cabeça abriu para o mundo do teatro, você nunca mais parou de fazer? E aí como foi o desenrolar da sua história depois da escola e tudo mais? Então, é claro que seria ótimo se fosse só assim, mas não é. A gente vive num mundo que a mãe quer que você tenha uma profissão para poder ganhar dinheiro, né? E aí eu fiz um curso técnico e Uhum. me formei mecânico de helicóptero. E aí tinha até notas boas. Olha, Marcelo ficou 27 anos, eu só fiquei um ano e meio. Marcelo Deus, que está aqui no estúdio. Eu fiquei um ano e meio trabalhando na Líder Táxi Aéreo. A minha nota de turbina no helicóptero Esquilo era 9,8. Quer dizer, então eu tinha, mas eu odiava, deve ser um risco voar num helicóptero que eu fazia manutenção, porque eu era muito Mas distraído. a nota era ótima. Eu odiava. Então eu ia para aquele hangar, helicóptero voa sábado, domingo, né, Aham. 24 horas, e eu não gostava. E naquela época que eu era jovem, eu vou fazer 56, de hoje é um mês. Então, naquela época que eu era jovem, nem tinha essa, não se falava de burnout, não se falava de estresse, mas eu acabei ficando doente, Ah, é. porque eu ia trabalhar, saía de Santos para ir para lá, e assim, eu não gostava. Aí eu ficava numa pensão, e, e, e até eu brinquei. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma imagem do David Bowie, eu falei, foi no dia do show do David Bowie que eu tomei a decisão, depois do show, de que... Porque ele veio no Brasil, a turnê era Sound and Vision, e era no dia que ia ter um curso de turbina de um homem que vinha do Texas. Hã. Imagina onde eu estava, você já sabe. Então, Claramente era o primeiro da fila no curso de turbina. imagina, eu gritando Desert Star, man! Então, lá, né? E aí, quando eu voltei, o meu líder lá disse: Você perdeu o curso, o que que faz? Não sei o quê. Eu falei: Ai, eu preciso sair. Mas você vai fazer o quê? Eu falei: Não sei, eu preciso sair. Né? Ele falou: Não, mas não pode, que não sei o quê. Você tem que pensar melhor. Eu falei: Não, mas eu quero sair. E quando eu voltei a falar com ele, eu falei: Eu preciso sair. E eu dei uma resposta que acho que ele ficou tão decepcionado que ele nem... Acho que aquilo foi tão pesado para ele que ele nem mais insistiu. Falou, não, vai vender cosmético, então vai. É, se tá tão ruim assim. Eu quero ser feliz. É. Né? Hoje eu até brinco. Se você gosta de gastronomia, abra um carrinho de churros, de hot, do que você imagina, de uma coisa que você acredite, que o seu tempero vai ser feliz nessa área. E É. dali vai expandir. Né? Eu fiquei um ano e meio. E, Elisa, quando eu vou nas empresas, e com o passar da idade, você vai aprimorando a comunicação não verbal, vai olhando Uhum. os sinais do outro, dá para ver claramente quem está infeliz.
Sim. Quem diz sextou, gente, ai, finalmente, sexta. Isso quer dizer o quê? Que de segunda a quinta era um castigo. É, é. E eu acho que para muitas pessoas é uma gaiola com barras de ouro, assim. Eu me sentia assim, né, no corporativo. E eu acho que não tem problema nenhum você gostar do ambiente corporativo, você se Sim, dar bem. São perfis. E eu acho claro. que também eu tenho muita gratidão pelo meu período no corporativo, porque tem muita coisa que eu aprendi, que eu levo hoje para Perfeito. minha vida, né, para o unboxing, para tudo. Eu acho que você aprende a ser profissional, você aprende a ter comprometimento. Tem várias coisas que a Sim, gente aprende dentro de um escritório, mas eu acho que também tem um equilíbrio de que as coisas nem sempre precisam ser eternas. sim, E aí entra uma questão de valores, né, quando aquilo sim, tá machucando os seus valores ou sim, você tá trabalhando numa empresa que não tem os mesmos valores que você, aquilo tá desencaixado. É a mesma coisa com relacionamento. sim. Você não fica num relacionamento quando os valores estão desencaixados, então o Perfeito. trabalho também não, né. Perfeito. A analogia é perfeita. É um relacionamento que tem começo, meio e muitas vezes o fim. Muitas E não vezes. tem nada. E eu, quando eu faço muita coisa no mundo corporativo, mas eu Uhum. sempre levo as coisas que eu acredito. Uma vez numa convenção, não vou falar o nome, porque a empresa é bem famosa, e aí a vice-presidente chegou e falou: Alexandre, a sua apresentação está ótima, todo mundo está rindo, está se divertindo, mas aqui é uma convenção de vendas. Teve um intervalo. Eu quero é sangue no olho. Eu falei: sangue no olho, Renata, é conjuntivite. Ela olhou para mim e eu falei: não, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, mas não é dessa maneira. Isso não é sustentável. Sabe essa coisa de você dá um número, você dá outro número, você dá outro número, de repente essa pessoa cai doente. É. Então, eu acredito no relacionamento sustentável. A gente precisa se empenhar, tem que focar, precisamos. É muito bom, eu gosto muito de muita coisa que tem no mundo corporativo. Mas, como em qualquer lugar, tem coisas que quando ferem os seus valores, como Uhum. você bem colocou, é hora de ir embora. É. E tudo bem, se para alguma pessoa isso pode. Agora, não fique para acabar doente. Ah, é, com certeza. Né? Porque também tem esse ponto de que a gente com saúde corre atrás de tudo. Uhum. Então ou de qualquer coisa a gente corre atrás, principalmente dos nossos sonhos, Sim, né. Então se a gente tá num lugar onde isso tá minando a nossa saúde, tá piorando a nossa é, saúde, poxa, por que que a gente vai ficar lá, né, se eu sair daqui eu não vou conseguir correr atrás dos meus sonhos, né. Então acho que tem essa coisa de ser um momento difícil de decisão, com certeza, mas, é uma autovalorização. sim. E quando você olhar para trás, você ter orgulho da história que você escreveu, da decisão que você tomou, né? Uhum. A gente não se dá conta de quantas decisões a gente toma durante o dia, né? Algumas têm grande valor, outras passam desapercebidas, mas quando você toma uma decisão que nem você tomou, né? Eu vou mudar a minha vida. E você faz isso, né? Não é porque eu estou aqui, mas ela faz isso jovem, bonita e com disposição, é maravilhoso. Tem gente que já faz isso, já não tão jovem, já com menos disposição. E Uhum. tem gente que não faz. É. E olha para trás e diz: o que eu deixei de fazer? É, é isso. E a gente não pode, porque a nossa vida, eu prefiro muito mais pecar por algo que eu fiz do que algo que eu deixei de Certo, fazer, porque a dúvida de "e se?", isso é muito muito, dolorido. muito. É muito dolorido "e se?". Porque, gente, além de tudo, né, nada tá escrito na pedra. A gente vai e volta, não existe aquela é muito comum, né, as pessoas falarem assim: "Ai, mas você tem a segurança de trabalho no corporativo". Gente, quantas empresas estão aí, cortes e cortes e Imagina. mais cortes. Você pode acordar um dia, você não tem mais seu emprego, e você pode ser um empreendedor que tem o que fazer no dia seguinte. Exatamente. Então, Muito. é muito não por isso que a gente tem que fazer o que a gente ama, porque a gente não sabe o dia de Exato. amanhã. E se você faz o que você ama, as pessoas percebem isso. É É, impressionante. As coisas, a energia, a coisa flui. Não tem esse sexto. Veja, não tem. é, O que me incomoda não é porque é sexta, né? É porque, na verdade, é que ainda é quarta, é, ainda é terça.
Então é um castigo, né? Você fica Exatamente. olhando na folhinha e fala, não tem feriado, não tem um ponto facultativo. Às vezes a pessoa fala, nossa senhora, não tem padroeiro a mais nessa cidade, não Exato. podiam colocar, que a pessoa está. Porque ela não quer ir para lá, né? As palavras têm uma força enorme. Quando você diz assim, É. segunda-feira eu volto para aquele inferno, eu falo, bom, então você é um diabo, você trabalha lá. É. Você está num lugar realmente com tridente, porque é o inferno, né? Que é o Total. arquétipo, o estereótipo de quê? De um lugar quente, de um lugar ingrato, num lugar de dor, de gemidos, de... É o inferno. É. Então, se você se vê no inferno, você não está fazendo nada para ir pelo menos para o purgatório, para um dia conseguir ir para um lugar que para você é o paraíso ou é o céu, que é o que a gente diz, É. de forma também estereotipada. Nossa, eu cheguei no paraíso. Nossa, eu estou no céu. É. É isso. É isso. E uma coisa que eu aprendi com você no curso tanto de PNL quanto de Storytelling, que são 2 cursos, nossa, eu recomendo, gênero, número e grau, todo mundo deveria fazer, porque é incrível, e esse ser, né, maravilhoso, é o poder das metáforas. Sim. Conta um pouco sobre metáforas pra gente. É mágico porque às vezes você não se dá conta da quantidade de metáforas que a gente fala no dia a dia para explicar algo para a pessoa. Eu vim de Santos para cá e o trânsito estava engarrafado. É uma metáfora. Né? Uhum. Se eu falo, Elisa, o sistema prisional no país está uma panela de pressão, a gente já entende o que quer dizer. E quando eu falo com uma criança, quando eu falo com um adulto, usando uma metáfora, ele tem um entendimento melhor do que é. E todos os grandes líderes, Jesus fazia isso, o Buda, Confúcio, Gandhi, utilizavam essas figuras de linguagem, a metáfora, para explicar aquilo que queriam. E ela fala direto ao nosso coração. Então, mesmo um assunto, eu vou falar, eu tive uma vez uma experiência de ter ido em Belo Horizonte fazer uma palestra e foi ótimo. E na hora que terminou, o rapaz falou assim: ah, vai ter uma convenção e a gente quer que você vá como nosso convidado para assistir a palestra do economista que ia encerrar o evento. E eu falei, não, mas é que eu não suporto economia, não suporto essa área. Não, mas tem... E aí eu fui com vontade de não ir, mas não queria dizer, ah, não vou. Então eu fui ainda sentei na primeira fileira e eu estava predisposto a não gostar. E quando o palestrante começou a falar, ele usava todo momento metáforas. Eu fiquei assim, encantado, mesmo não gostando do assunto. Então falava coisas que você fala, ah, isso é baleia que levou arpão demais, nem sente. O problema é que o carrapato está maior que a vaca. Então você começa a entender, e vai, é isso. Então a metáfora, ela transforma e ela é curativa. Os melhores terapeutas, ao encerrar uma sessão ou ao iniciar, se eles querem provocar algo, eles levam para uma metáfora. Uhum. E aí eu começo a entender melhor o que está acontecendo ali. E tem um espelhamento. Estava falando para os meninos lá fora de fábulas, né? Que falam de comportamento. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de olhar para mim. Mas se tem uma fábula que tem uma cabra teimosa, todo mundo conhece alguém que é teimoso. E a gente Uhum. diz teimoso como uma cabra. Às vezes eu não me vejo nesse papel de teimoso, mas eu consigo espelhar com o outro. É o primeiro passo para depois eu olhar para dentro de mim mesmo e falar, aonde eu faço isso? É. E olha como isso é uma mensagem tão importante até pra gente quando você quer que o que você tá dizendo seja algo memorável. Sim, Porque a gente entende com mais facilidade as sim, metáforas, porque elas são do dia a dia, são exato. banais, né, são coisas que, nossa, tá bom, acontece sempre. E nesse exemplo que você deu da palestra do economista, com certeza estava falando de coisas muito complexas, Sim, mas você às vezes, se ele estivesse explicando de uma forma técnica, isso é bom ou é já, ruim? Eu nem sei, eu também não, né. Então assim, a gente fica meio: "Isso é bom ou é ruim?", mas a metáfora já te disse se é bom ou ruim. exato. E você entende e fala, posso participar disso. É. É É incluso, maravilhoso. é. Eu me vejo lá, então é isso. E é tão mágico, né, que quando você conta a história, segundo o professor Jeremy Brunner, tem 20 vezes mais chance da pessoa se lembrar daquilo que foi dito. Então, quando você Olha. faz um PowerPoint, é uma coisa.
quando você conta uma história, tem 20 vezes mais chance da pessoa se lembrar daquilo que ela vivenciou com a história. Ele diz isso de forma empírica. Ele lecionou nas principais universidades. Tem 20 vezes mais chance de eu lembrar aquilo que foi dito. E quando uma pessoa chega e fala assim, bateu o carro, ela começa a contar, já é uma história. Se aquilo tem impacto, você conta para o outro. Você fala, nossa, olha, você vê, estava parado, veio outro carro, bateu. E aí você começa a contar. Então, o Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, diz assim, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Ah, É legal, maravilhoso, né? muito. E é isso, a nossa vida é uma história, a gente não pode É, esquecer disso, né? exato. Porque, poxa, chega lá na frente, o que que a gente leva? A gente leva as experiências, as histórias e tudo que a gente passou, os momentos bons, os momentos desafiadores também, né? E isso é muito interessante, porque é até uma boa pauta para deixar para as pessoas, né? Uma pergunta reflexiva de que história que você está escrevendo? Exato. Você gostaria de contar a sua história para as pessoas? Se Né? hoje você partisse e um pouco antes de partir, Deus, de forma generosa, falasse assim: antes de você ir, escolha 2 das melhores coisas que você viveu na vida e conte. O que você escolheria? 2. O que que você vai dizer? Ai, tem tanta coisa. Ou o que que eu posso deixar? Porque quando a gente vai embora, a nossa herança é as histórias que a gente deixou. O que eu Uhum, vivi com a Elisa no curso de PNL no Storytelling ficou marcado porque tem uma história. uhum. Passaram outros alunos. Quando ela me chamou, voltou o filme assim. Então a nossa relação, ela não tinha esfriado ou distanciado. Se fosse um DVD, você já tinha dado pause. É, Soltou o pause, volta tudo da onde está. exato. Quando você gosta de alguém, é isso que acontece. Você fica É. um tempão sem ver, quando volta, vum, São assim com as grandes amizades também, né? exato, Quando você encontra um volta amigo tudo. de infância, você fala, nossa, parece que a gente vai pra escola amanhã, que a gente se viu ontem. É isso. Porque é isso, e essa é a beleza das nossas. E como a gente ter essa consciência também nos ajuda a saber isso, porque a gente se torna pessoas mais compreensivas também. Porque, né, assim, você poderia ter falado, nossa, a Elisa ficou 1 ano sem falar comigo, eu não vou responder Não, essa mensagem. não, Né, imagina. mas não existe isso, Não, porque tem todo um outro é, contexto ali que de que, que, poxa, que legal que que foi cada legal. um viver a sua vida e a gente pode voltar e estar aqui Voltar. e conversar sobre isso, né. Não é sobre o que a gente viveu, é como a gente recorda. Você recorda e fala, ai, que lindo. O Gabriel Garcia Marques, que ele fez as memórias dele, fez um livro lindo, chamado Viver para Contar. E aí o livro abre assim, a vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda. E como a gente recorda para poder contar. Maravilhoso. Não é? Lindo, nossa, que lindo. E Ale, quando você saiu lá da empresa de ser mecânico de helicóptero e foi viver sua vida, qual foi, assim, o primeiro dia após, sair daquele trabalho? Como é que foi aquilo que você falou: "E agora?"? O meu irmão tinha um grupo de animação de festas Hum. e ele me achava divertido por conta do teatro. Uhum. E aí ele me convidou para que eu fosse fazer parte do grupo. Ai, que legal. E aí eu falei, mas eu vou ser o quê? Ele falou, você vai ser o palhaço geleia. Então eu era bem mais magro do que eu sou hoje. E aí eu fazia umas coisas assim. E ele falou assim, isso é divertido. E aí, Palhaço geleia! então eu era o palhaço geleia. E aí eu adorava mexer com as pessoas, brincar. Então a gente começou a fazer animação de festas. E aí da animação de festas fomos fazer o teatro. Fazer um grupo de teatro. A gente trabalhou como atores juntos num espetáculo chamado A Uau! Magia da Criação. E aí ele falou, vamos fazer nossa peça de teatro. E a gente começou a escrever, eu sempre fui muito criativo, então comecei a escrever as peças, e ele sempre bom administrador. Então ele foi ajudando, então é o casamento perfeito, quando você tem, né, uma pessoa que pode produzir aquilo que você está sonhando. Né? Tem É. uma história linda que, o homem tem dois irmãos e o pai tem 2 filhos e os dois saem. E à medida que eles saem, eles têm um caminho que não sabem para onde vão, mas eles querem que dê certo. Uhum. Só que um é muito metódico
tudo tem que estar planejado, que horas vamos parar, quantos quilômetros a gente andou, quanto tem de água, qual é a previsão, onde tem mais comida. O outro vai dizendo que paisagem linda, nossa, essa estrada é mais bonita, vamos por aqui, vamos desviar, nossa, vamos parar um pouco aqui. E tem um momento em que eles estão caminhando e esse que é poeta de tudo diz assim, ai, aqui é um ótimo lugar para descansar. E o outro diz, não, aqui não é, não está no nosso roteiro essa parada. É só daqui a 1h20. Ele falou, você eu não sei, eu vou parar aqui agora. Eu estou muito cansado. Ele para embaixo de uma árvore enorme. Ele vê aquela árvore. Ele diz, e no que ele para, ele estava falando, e ele tinha dito, eu estava cansado. Ele encosta. Eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Da pessoa diz assim, eu vou descansar só um pouquinho. E literalmente ela apaga, ela dorme. Acorda no dia seguinte. Ele parou. E no que ele parou, ele dormiu. E no que ele dormiu, ele fez isso com a cabeça. E de dentro dele saiu uma borboleta branca. Ah. E a borboleta dava voltas. E o irmão, lógico e metódico, ficou olhando aquela borboleta. E foi indo atrás. E atrás do enorme tronco tinha uma ossada de cavalo. E a borboleta entrava e saía daquela ossada daquele cavalo morto pelas costelas, num transe quase hipnótico. E quando ela circula toda aquela ossada gigante de um cavalo, ela volta. E no que ela volta, ela entra de novo na boca do irmão que faz. E diz, agora sim, agora podemos caminhar. Estou novo, até sonhei. E o outro, ainda com raiva, foi recolhendo as coisas. Ele, sonhei que eu estava num palácio que tinha colunas brancas enormes. Eu andava pelo meio das colunas brancas. E aí o irmão corta e diz assim, você quer saber onde é o seu palácio? Você estava dormindo, a sua alma saiu do seu corpo. Deu a volta e aqui, ó, as colunas brancas são essa ossada que você andava aqui em volta. Foi isso. Esse foi o teu sonho. Então o irmão que sonhou diz assim, que maravilha, porque no meu sonho, embaixo das colunas, tinha um tesouro enterrado. E ele convence o irmão a cavar. E embaixo da ossada de cavalo tem um tesouro. Uau! Um tesouro tão mágico e poderoso que só é possível encontrar quando você une a lógica, o raciocínio com a poesia, com a emoção. Nossa senhora, gente! Vocês estão vendo o que eu tô falando? Quem que não ficou hipnotizado aí com essa história? Fala sério, não, É é legal, né? muito legal, é muito legal, muito. E, Ale, então você estava fazendo isso com o seu irmão, e aí... Fiz a companhia de teatro, a companhia existe até hoje. A gente teve uma ideia em determinado momento de fazer o projeto de levar as crianças da escola para o teatro. Maravilhoso. E aí muita gente depois começou a fazer isso. E aí a gente percebeu que a concorrência estava muito grande, e eu, como sempre fui exagerado, as minhas peças estavam ficando cada vez mais caras porque tinha uma produção maior. Então era Rapunzel, tinha uma torre gigantesca e foi ficando caro. E aí tinha grupos que faziam um produto mais em conta. E aí o meu irmão falou assim, vamos fazer dentro das empresas, Olha. nas CEPATs, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Ah. E lá a gente começou a levar o teatro como uma forma de ensinar sobre segurança. Então a gente fazia um espetáculo, hoje em dia politicamente não é mais correto, mas a gente fazia um espetáculo que tinha um anjo e um diabo. Uhum. E eram 2 trabalhadores. E então um dos trabalhadores estava passando e vinha o chefe e dizia assim, você tem que fazer logo isso, olha, cabeças vão rolar hoje. Se não entregar logo isso, vai logo! E vai embora. Né? Falando grosseiramente. E aí a pessoa fica assustada e começa a pegar as ferramentas e do nada aparece o diabo e diz, olha, é rápido, hein? É rápido. Vamos. Cabeças vão rolar. E aparece o anjo do outro lado e diz assim, calma, tem procedimentos de segurança.
não deixe que o emocional interfira. Uau, E aí o tá. diabo falava assim, vai nessa que você vai ver. Já tem gente com currículo esperando a tua vaga. Vai, cara, põe a mão aí, vai logo. E aí o anjo falava, primeiro certifique-se das luvas. Que luva? Vai logo! E aí era uma brincadeira que retrata muitas vezes esse anjo e esse diabo que a gente tem no ombro, falando no nosso ouvido. Vai, ultrapassa, vai, você está atrasado. E o anjo Total. fala, espera, mas vale perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto, né? Fala na cara, não engole não, viu? Fala! E o anjo diz, não é o melhor momento. Então, 2 opções e uma só escolha, né? Era forte, Boa. porque... E é uma lição de vida, né? Fora isso. Exato. Não é só na hora para Não não ter um acidente de trabalho, para não ter um divórcio, um potencial crise familiar. Como é que eu pondero? E aí foi fazendo um sucesso o espetáculo, né? E aí a gente parou de fazer, porque eu entrava na empresa, o pessoal falava que eu fazia o diabo. Olha, o diabo chegou. Eu podia fazer qualquer outro personagem, era o diabo. Aí hoje o diabo está de girassol. Hoje o diabo está fazendo o papel do gerente do banco, porque era tão forte o estigma, marcou. Era uma coisa impressionante. Imagina que naquela época podia fumar, o diabo entrava de charuto. Então, né? Podia falar palavrão, imagina o diabo. Nossa. Foda-se! Todo mundo, né? Então, aí a gente foi criando outros espetáculos, deixou de fazer isso, começou a fazer outros. Então, esse teatro corporativo sustentou a gente durante muito tempo. E quando o meu irmão parte de forma repentina, aí a nossa ideia é fechar a companhia de teatro. E ele sempre gostava do meu jeito de contar histórias. Porque ele falava, ele era da administração, ele falava assim, Elisa, fala para ele. Ele fala assim, fala que não precisa de nada. A hora que ele conta história, a gente já imagina. Então não precisa de cenário. É maravilhoso, é econômico. Vai em qualquer lugar, é só ele. Não precisa de mais nada. É ele e o microfone. Ele consegue. Fala para ele, Elisa. Porque eu ia contar histórias, eu levava máquina de fumaça, levava tapete, folha seca, um monte de refletor. Ele falava, mas não precisa de nada. Estão pagando só para você, só de você contar, a pessoa já vai. E eu tinha, na época, uma dificuldade enorme de entender isso. Eu falo, não, mas a pessoa contratou uma peça. E ele falou assim, não. E aí eu comecei a estudar a diferença entre o teatro e a narração de histórias. E aí tive a sorte, né, de trilhar um caminho com os grandes mestres da narração de histórias. Regina Machado, que hoje representa a gente fora do país. A professora Nícia Grillo, que para mim é a maior de todas, fica em São Pedro da Serra, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que tem os contos sufis. Né? Tive a oportunidade de conhecer o professor Marco Aurélio e estudar com ele. Ele hoje é o herdeiro direto do Câmara Cascudo na questão de recolher as histórias. Então eu comecei a professora Gislaine Avelar Matos, de Belo Horizonte. Né? Eu digo que essa mulher é um patrimônio. Então eu comecei a fazer oficinas, estudar com eles, promover encontros de contadores de histórias para estar juntos deles e fui enveredando pelo caminho da história e entendendo o quanto ela é a síntese de tudo. Sabe, Elisa? Não que eu diga não vá ao teatro, vá ao teatro que é uma experiência. Mas o que é o unboxing? É uma oportunidade de ouvir histórias. Alguém que provoca e conta a história, o outro que se sente acolhido e diz, nossa, eu também vou contar. São essas histórias que a gente leva. Você está nos assistindo, talvez lavando louça, talvez limpando o carro, talvez mexendo em alguma coisa, ou você parou para nos assistir e não só ouvir, ver. O que te segurou aqui até agora? A história. A história. Então a história tem essa capacidade. E com a partida dele nós criamos uma ONG e hoje, fora o meu trabalho, que a gente continua, eu tenho um grupo de voluntários que conta histórias em creches, em casas de repouso, em hospitais. Esses contos para ajudar
no processo de recuperação, de cura, né? De que maneira eu contando uma história ou deixando a pessoa contar. Às vezes, há uma necessidade tão grande de falar, né? Quem está nos assistindo, se tem uma mãe, se tem um pai, um avô, uma avó, uma pessoa de muita idade na família, quem tem muita idade tem necessidade de falar. E às vezes a pessoa de muita idade vai contar uma coisa que alguém diz assim, ai, de novo. Não é que essa pessoa está contando para te passar informação. Ela está contando para lembrar quem ela foi, Uhum. o que ela já fez. Porque quando você conta uma história, a primeira pessoa que ouve essa história é você mesmo. Então você vai para esse lugar. Como é importante. Quando a gente vai num asilo, que agora tem que falar casa de repouso, não pode ser mais, mas o nome antigo era asilo, eu sempre oriento. Vai para contar uma história, mas saia com pelo menos 8. Olha, Pelo menos ouça 8 pessoas. Às vezes não dá, porque tem uma pessoa que te segura e ela quer falar tanto, porque ela tem uma necessidade de falar. e se sentir ouvida, né? Com moradores de rua, a gente tem um trabalho que a gente leva com a ONG, e eu sempre falo, quando você vai dar comida para o morador de rua, além da comida, estabeleça rapport, olha no olho dele, se possível toque, É humano, né? puxa um assunto para conversar. Eu falo sempre, a imensa maioria das vezes, essa pessoa não vai nem pegar na comida. Ela vai pôr a comida de lado e ela vai falar. Depois ela pode até comer ou ela vai guardar. Mas a maior fome dela é de atenção. Essas pessoas na rua são invisíveis. É a fome da alma, né? Exato. E elas têm histórias. Você tem engenheiros, professores, pessoas que vão parar na rua e que têm... É. Elas querem só contar. Tem os casos de quem está ali, porque escolheu, porque tem algum problema neurológico, é droga, enfim. Mas ali tem gente Sim. que quer ser ouvido. E a gente está num momento em que tem pouca paciência para a escuta ativa. E em geral, paciência, não é nem só para escutativa principalmente, mas eu falei essa semana na terapia, eu falei: "Gente, eu vim para esse mundo para aprender paciência, eu tô aqui para isso". Aí o meu terapeuta falou: "Você e a torcida do Corinthians". Só que tem gente que tem consciência e tem gente que não tem, né. Então, assim, a gente tá aqui para aprender paciência, porque as coisas não são no nosso tempo, da nossa cabeça, da lógica. É o que você falou da união entre a lógica e a poesia. E tem o tempo da poesia muito mais lento do que o tempo da nossa cabeça. Então a gente precisa emprestar um pouquinho dos 2, né. Quando você estava contando do seu irmão, de ser administrador e você mais o criativo, também me remeteu a outra coisa que meu terapeuta sempre fala: "Marco, um beijo, eu tô pensando muito em você hoje". Como sempre, você não sai da minha cabeça. Não, ele fala assim: "A gente tem que ter a cabeça nas estrelas e os pés no chão". Sim. E isso, esse complemento de você e do seu irmão é isso, você é a cabeça nas estrelas e ele era o pé no chão, né. É isso. Incrível. Eu adorei tanto isso, porque é uma paz dourada, uma É, paz tão linda. Eu falei, é isso. Se você está em paz, o mundo pode estar em guerra, a pessoa do seu lado, se você está em paz, você passa paz, paz, é. paz. Né? Como é que eu me vejo nesse lugar tranquilo dentro de mim mesmo, né? Uhum. Quando a pessoa não está em paz consigo, nada tá bom, tudo é ruim, É. nada, né? É. E quando ela olha para dentro de si, vê a história dela, as escolhas dela, né? A gente, quando se relaciona com alguém, a gente só conta história, Uhum. né? Fica interessado na pessoa, a pessoa te pergunta, e você? Aí você começa a contar histórias boas a seu É respeito. É verdade, sempre isso, é né? sempre. Sempre. Ah, e você faz o quê? E você sempre vem aqui e você vai contando histórias. Eu dou um curso chamado Arquétipos na Sua Essência. Aí eu começo no primeiro dia falando das histórias tal. E aí todo mundo que está aqui é fruto de uma história que teve com o É. pai, com a mãe, com tudo. E você tem relacionamento com histórias. Todo mundo conta histórias. Uma senhora bem amarga disse assim, eu não conto nada. Eu falei, não, todo mundo conta, né? Em algum momento, né, a gente se relaciona e conta. Eu não conto. Desculpe perguntar, a senhora é casada? Solteira a vida toda. Eu falei, por isso, não conta história.
Realmente. Realmente. Não conta, Eu raio de acredito. sol. Não conta história, raio de sol. Fala sério. Ai, meu Tá Deus. explicado, tá Tá explicado. explicado. Aí na hora do coffee, a menina falou, nossa, você pegou pesado com a mulher. Não, é importante ela saber que ela tá desse jeito, né? Um pé de mamão São macho. escolhas. Um pé de mamão macho. Não dá sombra, não tem fruto, não tem nada. É uma coisa assim. Pé de mamão. É porque o mamão, quando é fêmea, ele dá fruto. O macho não dá sombra, não dá fruto, é um pé de mamão macho. Ai, não, é muito bom. E, bom, agora que a gente conversou um pouco sobre o seu irmão e a fundação e tudo mais, a gente tem aqui os corações, né? Esse cinzinho aqui é o meu, que eu amo ele de paixão. Ele fica comigo no carro, todo lugar que eu vou, esse coraçãozinho vem. Conta a história desses corações pra gente. Eu vou É contar. muito lindo isso. O meu irmão adorava viajar, né? E ele era sempre muito, muito, muito Armani, muito chique, muito. E ele planejava tudo. E eu mal sabia dos lugares que a gente ia. E ele, com essa capacidade de administração, conseguiu me levar para as principais cidades do mundo. E a última viagem a gente foi para o leste europeu, a Polônia. Uau! Fomos para Cracóvia, fomos para os campos de concentração em Auschwitz, fizemos República Tcheca, Praga, uma cidade de conto de fadas, fizemos Alemanha, Berlim, Colônia, Áustria, Viena, e a viagem terminou em Budapeste, na Hungria. E o meu irmão viu uma praça cheia de corações. Eu vou passar para os meninos a imagem dele no meio da praça, que era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo para falar da saúde do coração. Aí tinha tantos corações em frente à igreja. Aí o meu irmão, né, em 2010, os celulares não tiravam fotos que nem hoje, então era uma câmera Yashica. Então, ele fez uma pose, segurou, escolheu um coração, né, e disse, Xande, ele me chamava de Xande, o meu coração eu já escolhi, então não vai escolher o teu? E eu, hoje sou exagerado, mas naquela época era muito mais. Eu falei, Eduardo, vamos levar um saco pro Brasil. A gente dá de lembrancinha. Meu irmão disse, a gente está na Europa, pega só um. Mas eu, com meu inglês péssimo, já fui falando gift, Brazilian, Brazilian, e fui pegando os corações, pondo num saquinho. E meu irmão insistiu, Xande, quando a gente chegar lá, a gente se inspira para fazer algo assim. É lindo, pega só um. Mas eu peguei um pacote, né, para levar de lembrancinha, e no avião de volta ele disse, aquela praça com corações, a gente não pode esquecer. A gente tem que fazer algo assim no Brasil. E um ano depois, aos 38 anos, ele vai falecer do coração. E todo mundo que está aqui no unboxing e que passou pela pandemia sabe que é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho, o irmão mais velho enterrar o mais novo. Então, Elisa, é de verdade, quando alguém vai embora assim, do coração, aos 38 anos, fulminante, né? Morte súbita. É muito triste, assim, de verdade, eu quis fechar a companhia de teatro, não dá. E ao mesmo tempo, eu falava assim, se eu tivesse morrido, ele não ia fechar. E ele vai ficar bravo, eu acredito na espiritualidade, acredito que a vida não termina aqui, que a nossa história continua em outro lugar e que a gente vai aprender em outro lugar. Eu também, com certeza. Né? O professor Joseph Campbell diz assim, um dia o corpo, a lâmpada queima, mas a luz vai para outro lugar, né? Então, eu falei, então eu dividi, eu continuei com a companhia de teatro e fiz o trabalho paralelo da ONG com o nome dele, porque no nosso país, de uma forma geral, principalmente para a arte, a memória é muito curta. Então eu queria que as pessoas se lembrassem do que ele fez. Então eu criou a Associação Eduardo Furquini. E tem uma frase que é o lema da ONG, que é viva com arte o dia de hoje. Ai, que lindo. Hoje é o dia de viver com arte. Então hoje você que está ouvindo, você sabe que hoje é o dia de dizer eu te amo. Hoje é o dia de dizer me desculpa. Hoje é o dia. Então hoje, né?
eu quase nunca conto isso, mas dia 1º de agosto era aniversário da minha irmã. Porque ela está aqui conosco até hoje, minha irmã mais velha. E o meu irmão era o mais novo. E no dia 1º de agosto, aniversário dela, eu saí para comprar um presente. E na família sempre tem alguém que puxa o parabéns. Esse alguém na minha família era eu. Ah, jura? Não Não sabia. imagina, né? Nunca teria adivinhado. Que faz aquelas coisas. E nesse 1º de agosto de 2011, eu me atrasei, fui na livraria Siciliano, comprei uma biografia do David Bowie para ela, era um livro grosso, e quando eu estava no caixa para passar, mandei embrulhar para presente, tinha assim, nas malas ou de malas com Danusa. Era de malas prontas com Danusa, acho que era isso. O nome de um livro da Danusa Leão, de viagem. Aí eu falei para a moça, eu vou levar esse também. Aí ela, para presente, eu falei, não é para o meu irmão. Eu dou o ano inteiro presente para ele, não precisa, só esse. Já estava com pressa, já estava atrasado. Peguei o livro da Cláudia, que é minha irmã mais velha, bonito, embalado. Peguei o outro dele numa sacola normal. Fui para casa correndo. Eu moro no 2º andar. Parei o carro na garagem. Falei, nossa, essa hora já vão cantar o parabéns. Peguei o presente dela, entrei no elevador e me lembrei que o dele eu tinha esquecido. Aí eu falei, não tem problema, eu dou amanhã. E entrei em casa para fazer aquela festa e ele já tinha cantado parabéns com ela. E aí eu dei o livro e não falei nada. E no dia seguinte eu saí para trabalhar e o livro ficou no meu carro. E quando eu voltei, no dia 2 de agosto, ele já não estava mais aqui, na Terra. E Elisa, e todos vocês que estão ouvindo, não é remorso, porque eu já falei que a gente se presenteava o ano inteiro. Mas aquele livro no meu carro ficou semanas, meses, e eu não tirava. Como uma âncora, uma lembrança. Eu só tenho o dia de hoje. Porque eu podia ter dado, eu podia ter voltado, ter pego. A gente acha que a gente tem essa ilusão de que eu vou, no Natal eu peço desculpa, agora só na Páscoa, aí deixa, numa outra ocasião. É hoje. É só. É. É esse momento, é o hoje. Hoje é o dia da gente estar bem, porque a gente não sabe a hora que a gente vai. Literal. Isso é uma verdade tão imensa, né? Quem é da área de medicina sabe disso, porque vive isso no hospital o tempo todo. Mas a gente, de alguma forma, até por sobrevivência, faz planos e adia algumas coisas, né? Com Esse certeza. perfume eu vou guardar para uma ocasião especial. Não, pelo amor de Deus, até energeticamente falando, isso é péssimo. Péssimo, não é? Péssimo. Tudo aquela coisa da gaveta que não fecha com a quantidade de coisa que a gente tem dentro, desapega, usa. Porque isso, eu acredito, né, que passa a mensagem para o universo que eu não vou conseguir ter de novo isso. Então Mas fica você aqui. vai, então usa, porque depois você compra Vem outro, outro, e vai e vir outro melhor ainda. E assim, outro. gente, faz. E a ONG nasceu, a gente levou os contadores de história, e como eu falei para vocês, que era dia 2 de agosto que ele partiu, no ano seguinte, em 19 de março, o dia do nascimento dele, o aniversário, dia de São José, a gente já tinha toda a papelada, ata, estatuto, já tinha curso, toda aquela coisa, já tinha o curso montado, e a ONG foi seguindo. E quando faltava 3 meses para dia 2 de agosto, a minha mãe pediu que fizéssemos nesse dia uma missa especial. Uau. Ela falou assim, olha, é 1 ano do teu irmão. Vamos fazer algo muito bonito com os contadores de história. Mas eu lembrei da foto. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia convidar o pessoal que assistiu o Eduardo no teatro, quem conhecia ele, para fazer corações, igualzinho a gente viu lá fora. A gente pede para as pessoas fazerem o coração desejando bem para quem não conhece. Veja, e assim, lá fora era para falar da saúde do coração. Aqui a gente vai falar da saúde da alma. Você pede para a pessoa fazer o coração e dá trabalho. Fofinho, assim, pensando em coisas boas para quem não conhece. Porque se eu faço o coração e eu dou para a Elisa, é esperado. A gente tem uma história juntos. Agora, se eu faço o coração e eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. Tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde. Tomara que a pessoa que pega esse coração tenha uma boa família. E quando o coração termina, está pronto e fofinho, eu tenho desprendimento de doar,
sem saber quem vai pegar, é uma ação do coração. E a praça, no dia 2 de agosto de 2012, tinha mais de 60 mil corações. Porque as pessoas são boas, na essência. Elas só precisam de uma boa história verdadeira para poder ajudar. E a partir do ano seguinte, a gente começou a arrecadar agasalhos, alimentos, brinquedos. Hoje são mais de 300 toneladas de alimentos, corações de 19 países, reúne 20 e tantos hospitais. Hoje são 8 núcleos em 8 estados, mais o Distrito Federal. Uau! Hoje a gente tem campo de atuação para entregar comida, corações, brinquedos e agasalhos. Ai, que lindo. Mas a gente diz que o principal é o coração. É o coração. Porque se você tem amor, você vai dividir o alimento. Se você tem amor, o brinquedo às vezes está ali, o filho cresceu, você vai doar para alguém. Se tem amor, você não vai deixar ninguém passar frio na sua porta. Então, tudo começa com um coração de tecido que vai fazer um de verdade melhor. Eu não sei quem fez esse coração, mas a pessoa bordou no coração como se fosse um elétron. Não, lindo. Eu não sei quem fez. Esse aqui eu peguei Maravilhoso. aleatoriamente para poder trazer. Esse eu sei quem fez, porque é uma senhora de 86 anos que todos os corações dela vêm com O isso. pingentinho, ai que fofo. Ela faz e ela pega qualquer retalhinho, uma senhora oriental. Tem um vídeo no Que lindo. Instagram da Ação do Coração dela contando. Ela fez 1.500 e tanto esse ano. Uau! Já? Uau! Então, não, ano passado, Ah. que ela levou. Esse ano a gente já tem 2024. Então eu não sei quem fez, mas fez com uma boa intenção. E é isso que importa. É isso. E a gente espalha amor. Maravilhoso. Então você que está nos assistindo, ou neste ano de 2024, vem participar da Ação do Coração. A gente lança em março, a ação em agosto. Você pode contribuir com corações, pode contribuir doando dinheiro para virar comida, para virar fralda, para virar remédio, né? Quando a gente doa, a primeira pessoa beneficiada é você mesmo. É tão forte isso, porque você doa, você não sabe quem vai receber. Exatamente. E aí você já está sendo beneficiado, né? É maravilhoso. E assim, a gente não tem emenda parlamentar, não tem patrocínio, só tem gente de bom coração que aparece. Maravilhoso. Então, vem, não tem partido, porque a palavra está dizendo partiu, né? Não tem uma preferência religiosa. A gente fala de espiritualidade, né? E assim, o final da ação, você vê um muçulmano de braços dados com um sheik árabe, né? Com um judeu de braços dados com uma moça do candomblé, uma mãe de santo de braços dados com um pastor. Aí você vê nessa hora que independente do nome que querem dar para Deus, o que vale é o quê? É o amor. É o amor. É o cuidado. É isso. É isso que é, né? Santo Antônio dizia, eu vou traduzir do jeito que eu sei dizer assim, que uma pessoa que está fazendo o bem para alguém está em processo contínuo de oração. Então, quando você está ajudando alguém, eu gosto de quem reza, eu rezei, eu vinha para cá, eu rezei, falei, tomara que dê tudo certo, que Elisa não esteja brava comigo, porque ela é Elisa Leão, não é Elisa Panda, não é Elisa Libero, ela é brava. Eu atrasei um monte para chegar, que Deus abençoe, que seja um programa que as pessoas possam se divertir, saírem inspiradas. Então eu rezo, mas a melhor oração é quando a gente faz o bem. Eu já distribuí corações para a equipe. É essa energia, sabe? De fazer o bem, de acreditar que você... Olha, Elisa, quando você contou a sua história no Practitioner, já é um evento. Sabe como é que é? Você já inspirou outras pessoas. Estou com dificuldade de andar e eu estou aqui. Estou com dificuldade de falar e eu estou aqui. Eu quero melhorar. O quanto isso inspira pessoas para falar, eu também quero melhorar, eu também quero ajudar. Não, maravilhoso. E falando em contar as nossas histórias, a gente tem aqui um jogo maravilhoso que eu joguei no seu curso e eu acho que a gente podia mostrar para as pessoas como funciona, porque ele chama Eu Conto. E sempre que tem uma história boa, que 2 pessoas participaram, você fala: "Não, deixa que eu conto, eu conto, eu conto". Então esse jogo é o jogo do Eu Conto e ele é incrível. Ela explica como funciona. Claro. Olha,
toda a história se passa num lugar. Então a gente tem os naipes aqui, vou embaralhar para alguém não falar, será que já estava tudo É isso. misturado? Não, não. Não é combinado. Nada. Nesse programa, venham para o programa. Melhor abrir uma excursão para o pessoal. Mande inbox. Gostaria de conhecer o estúdio. Manda um direct. Venham. Venha. Aí você assiste, a gente põe umas 2, 3 poltronas É daqui. isso, assiste ao vivo. Muito legal. Aonde vai se passar a nossa história, Elisa, pode tirar qualquer lugar. No dentista. No dente. Ai, senti até apontado o motor. Podia ter saído na piscina, podia ter saído no parque, na ilha, na montanha, na festa, na feira, no restaurante, na cozinha, que tem vários lugares, no banheiro, mas saiu no dentista. Pior lugar do mundo. Ai, que medo que eu tenho. Odeio. Quem tá no dentista? Vamos escolher 2 personagens, o protagonista e o antagonista. Elisa pode escolher 2 personagens que vão estar no dentista. Eu puxo os dois? Pode puxar. Então vai ser você e você. A gente tem uma menina e o cachorro. Ai, a menina e o cachorro no dentista. A menina saiu primeiro, então a qualidade primeira vai ser para a menina e a outra qualidade para o cachorro no dentista. Que simpático. Uma graça. Qualidade aqui. Então, a menina é... A menina é simpática. Ah, e o cachorro é... Perfumado. Um cachorro perfumado, uma menina simpática. O que você faz? Quando você joga, você põe a cartinha de frente, que você tem que inventar uma história, você tem que criar uma história de 1 minuto. Não precisa ser boa a história, é só inventar para você poder estimular sua criatividade. Um objeto vai sair na história. Um objeto. Um objeto é... Água. Água. Olha, podia ter saído ovo, podia ter saído estetoscópio, mochila, panela, relógio, livro, injeção, qualquer coisa. Fogão, remédio, coração, casa, mas saiu água. Então é uma menina simpática, um cachorro perfumado, água no dentista e a última carta é a ação, que é o verbo. Quando tirar a carta, eles tiram a carta da ação, a gente inventa uma história qualquer de 1 minuto, que nem precisa ser boa, mas que tenha um cachorro perfumado, uma menina simpática, dentista, água e a ação é... Cozinhar. Cozinhar. Podia ter saído melhorar, podia ter saído medir, lavar, enjoar, sujar, podia ter saído ajudar, tudo isso. Podia ter saído limpar, piorar, vacinar, mas saiu cozinhar. Era uma vez uma menina muito linda, filha única, todo mundo achava ela linda, simpática, né? E ela falava que quando crescesse, ela queria fazer gastronomia, que ela ia ser chefe, que ela fazia. Então ela fazia comidinha em casa, ela pegava, fazia as coisas todas, as panelinhas, inventava tudo naquele mundo que criança tem, né? Criança tem essa coisa maravilhosa, lúdica. E todo mundo achava lindo, porque ela, como era muito falante, então perguntava, o que você está fazendo? Aí ela pegava, punha só água na panelinha e falava assim, é a minha sopa. Aí dava, essa é de quê? Aí ela falou assim, é abóbora, não está vendo? Ah, é, abóbora, é. Então era uma graça. A menina era um amor, mas tinha um problema com o dentista. Dentista, ela morria de medo, de medo. Tem gente que assim, eu também, assim, morria de medo. Super. Nossa, eu preferia que o dente caísse em casa do que eu ir pro dentista. Punha até amarrava uma linha para puxar assim na porta para sair, só para não ir. De medo que eu tinha de ir no dentista. Mas a mãe dela sabe, né, que criança tem dente de leite, mas é importante ter acompanhamento. E levou ela no dentista. Como ela estava com dor, marcaram de emergência. A dentista que veio para poder atender direto do pet shop. Então veio a dentista com o cachorro. Sabe quando sai do pet shop? Todo perfeito, perfumado, com aquelas coisas todas de fitinha, né? A criança, quando viu o cachorro da dentista, até esqueceu da dor. E ficou, e pegou, e ali nasceu uma amizade. Você acredita que depois deste dia, ela pede para ir no dentista com a condição de que o cachorro esteja lá. Então ela superou o medo
de poder estar lá, fez amizade e dizem que até hoje ela é muito simpática e tem história para contar. Ai, gente, olha isso! Uma salva de palmas esse contador de histórias. E, gente, esse jogo é tão bom pra, às vezes, putz, você tá meio travado, não sabe o que falar, descrever, não sabe como vai contar um negócio do trabalho. Você puxa esse jogo só pra Só aquecer a cabeça. eu falo que nas empresas, Incrível. quando eu faço assim, antes de começar uma reunião, você faz uma rodada disso, antes de você fazer uma apresentação. Mas não vale ficar falando assim, eu vou pegar outra carta, essa não deu. Não importa, a história não precisa ser boa. Você vai tirando. Eu gosto de fazer essa sequência. Lugar. Lugar é shopping. Quem está no shopping? O guarda e a médica. Quem mais? Qualidade. O guarda é triste. Tá ótima essa. O guarda triste no shopping. A médica é assustada. Ai, que maravilhoso. Você imagina uma médica que é assustada? A médica tem medo de sangue. Que é isso? Olha, saiu remédio, parece candomblé. Não é nada disso. Tirei aleatório. Não é. E aí a ação é atrapalhar. Aí você tira isso, põe na sua frente e começa. Era uma vez. Vai ter dias que a história vai fluir, mas vai ter dias que você vai ficar meio assim, e tudo bem. É maravilhoso. Tudo bem. É Para o seu maravilhoso. processo criativo. Né? Das 10 profissões do futuro, 6 estão ligadas diretamente à criatividade. Olha. Né? Então, olha o aconchego. Olha, aqui fora da caixinha, literalmente, eu falei no início do programa. Porque você já viu um podcast? Eu nunca vi, já fui um monte. Nunca vi um podcast tão aconchegante. Né? Tão sala de casa, tão gostoso. Quer dizer, o próprio conceito já é fora da caixa. Né? Então, trazer criatividade como um jogo num podcast, num lugar tão legal como esse, como diz o interior, orna, Elisa. Orna, total. Gente, para vocês que ficaram quando já tá aqui, vocês já sabem. Vou pedir para vocês darem like, se inscreverem no canal, @Unboxing Podcast, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos por aí. Ale, conta pra gente as suas redes, onde a gente pode te encontrar, por suas instituições, tudo a gente coloca na descrição. Muito por favor. obrigado. Olha, e se você tem vontade de cursar o storytelling, né, tem um site, curso de storytelling.com.br. Lá você vai ter todo o processo, e tem online esse ano e tem presencial. Se for aqui em São Paulo, venha presencial, como a Elisa fez, que é muito legal. Tem lá também o meu trabalho dentro do mundo corporativo, que é levar esse lado lúdico, criativo, né? Como é importante a gente trabalhar com criatividade, né? Com como despertar, como motivar através das histórias. Então, Alexandre Camilo Palestrante tem o Instagram, tem o LinkedIn, o site é alexandrecamilo.com. Estará tudo aqui na descrição. Ai, muito obrigado. E se essa história tocou o seu coração, então que você venha participar da Ação do Coração. É o meu trabalho voluntário, Elisa sabe disso. Sou apaixonado, assim, apaixonado pela força que tem, né? O amor, a força que tem, o ressignificar. Porque a minha mãe nunca mais disse, fazem 10, 11, 13 anos que o Eduardo faleceu. Ela diz, essa é a 11ª, 12ª edição da Ação do Coração. Ai, ficou inteira arrepiada. Ressignificar é muito poderoso. E façam corações e tragam para a Ação do Coração, porque realmente é muito especial. O meu que eu ganhei lá ano passado no curso, anda comigo para cima e para baixo, eu deixo no porta-luva do carro e ele me protege, eu tenho certeza. E eu quero que você leve hoje um coração que está aqui para uma pessoa que você ama muito, para você dar de presente, né? Eu digo que quando você dá uma palavra de presente já é lindo, mas quando você demonstra através, né, do afeto, do coração, é muito forte. Então, um coração para uma pessoa que está na sua mente, que você fala assim, eu sei, pode ser qualquer um desses, que é para você que você leve. Eu já sei que é para quem que eu vou dar, que essa pessoa ama bordado, então eu vou dar esse que tá super bordadinho, lindo, maravilhoso. Amei, amei, amei. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando o que a gente ama, de te rever, né? E assim, gente, venham. Olha, use as redes.
Já acabou o tempo, mas eu vou falar muito rápido. É assim, olha A só. gente ainda tem coisa pra fazer, não acabou nada, calma. Pode Olha, falar. você quer conhecer uma pessoa, põe na lupa do Instagram. Às vezes a pessoa diz assim, ai, porque o mundo está perdido. Não, amor. O algoritmo te mostra aquilo que você curte. Então, no meu aparece um monte de coisa de curso, aparece um monte de coisa de ONG. Então, se o seu está aparecendo assalto, matou, é as coisas que você olha, que você Para de põe curtir sempre. isso. Pelo amor de Deus, né? A gente conhece uma pessoa pelo aquilo que ela É compartilha. isso aí. Então, pega esse link do unboxing desse programa e fala assim: preciso mandar para uma pessoa. Isso aqui nem corrente, manda para mais 3. Alguma pessoa que você fala assim: está precisando ser mais criativa, está precisando parar de reclamar da vida. Então, pega o link aqui do programa e manda para as pessoas. Compartilha boas notícias. Né? Às vezes a pessoa tem um Datena que mora dentro dela, que é só desgraça, né? Só Brasil urgente, só dizer. Então é horrível, né? Você fala, pelo amor de Deus. E às vezes também é o contrário, né? Você abre o Facebook da pessoa, só tem versículo. Horrível. Eu morro de medo, porque geralmente quem posta muito versículo é uma pessoa muito ruim. Acabou de fazer uma maldade e coloca lá. Disse o Senhor. O Senhor não disse nada. Se dissesse, ia dizer, tome vergonha. Então, muitas vezes, você é a cara daquilo que você compartilha. Então, pegue esse link desse programa, compartilha para muita gente coisa boa, coisa boa. Isso traz uma energia positiva para você. Né? E liga para as pessoas, né? Manda áudio para elas, sabe? Fala só, você é importante para mim. Te mandei aí um unboxing. Isso, obrigada. Mas... E tem uma frase que eu amo, que é: quem reclama, clama 2 vezes. É isso mesmo. Então pare de clamar coisas que você não quer para sua vida, né? Use esse poder. Agora, eu ganhei um presente, você também vai ganhar um presente, porque no unboxing, todos os nossos convidados ganham um presente muito especial. Nossa! Pode ver, se você gostar. Muito obrigada por ter vindo. Gente, não, eu fiquei encantado porque tinha uma Polaroid lá fora. Eu falei, gente, mas é de... Não, e olha essa moldura, olha, que linda. E é uma acende, caixa. é uma caixa. Você guarda tudo que você quiser aí dentro. Ai. E é o nosso presente de agradecimento de você ter vindo participar Olha, da primeira temporada do Unboxing, que é muito especial. Você é muito especial. Não, olha, Então, eu vou deixar perto, sabe, do criado mundo, para você acordar com essa luz. Que bom. Eu sou tão sinestésico que eu levanto. O homem da edição vai ficar louco. Vai falar assim, deixa esse homem sentado. Pelo amor de Deus. Esses dias aqui é muito chique, porque tudo não tem fio. Eu fui num outro que eu levantava e aí, pum, vinha o fio. Volta! Eu falei, sou eu, gente. Ale, agora a gente vai jogar um jogo de ping-pong. Perfeito. Respostas rápidas. Perfeito. Tá pronto? Ai, Deus do céu. Pode, perdão. Uma palavra para o dia de hoje. Eu digo que é gratidão. O reencontro. Gratidão pelo reencontro. Ficção ou histórias verídicas? A ficção ajuda a gente a mostrar que a gente pode ir além com as nossas histórias verdadeiras. Maravilhoso. Uma experiência que todos deveriam ter. Se permitir ser criança com a idade que tiver. Ir no cinema de tarde, comprar dadinho, comprar sorvete, andar descalço no parque, ser irresponsável com o horário, sentar na grama, voltar imundo para casa. Todo mundo deveria passar por isso pelo menos uma vez. Maravilhoso. Um conselho para o Alexandre adolescente. Ai, que pergunta maravilhosa. Ia ser assim. Olha, se preocupe menos. Tudo vai dar certo. Ai, que delícia. Uma música para ouvir hoje. Nossa, David Bowie, né? Tá que abençoando. Time. Uma música espetacular. Time, do David Bowie. Maravilhoso. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Eu queria estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que Santo Antônio conseguia isso, que aí eu ia ajudar mais gente, podendo estar aqui, aqui e ali. Então esse poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo ia ajudar a diminuir muito a demanda e eu ia me sentir muito bem. É verdade. E uma dica que você quer deixar para as pessoas? Ao invés de só pensar em ser feliz, pense de que maneira
eu posso deixar a pessoa que está do meu lado feliz. A reação de felicidade dela vai provocar imediatamente uma em você. E aí você vai fazer 2 pessoas felizes. Ai, maravilhoso! Eu vou te Você- dar o cartãozinho do ping-pong pra você colocar junto com a sua caixinha. Que legal! E Que agora- perguntas, hein? Maravilhosas! E agora, Lê, pra finalizar mesmo, a gente puxa uma carta do Oráculo do Pão. Você puxa uma Uau. e eu puxo outra e a gente vê qual que é a mensagem do dia. Eu sempre falo todo episódio que esse oráculo ele não erra. É o que eu sempre falo, todo mundo. Quem já acompanha toda semana já tá cansado de saber, mas eu falo porque realmente é sempre uma coisa que a gente precisa ouvir. Então, pode escolher uma cartinha, eu sei que tá uma bagunça, mas tudo bem. A gente Não, é mas criança aqui, imagina, então a gente vive na Como que eu ia bagunça. fazer bagunça? Imagina! Escolhe uma. Não, e é lindo, né? É lindo? Nunca é por acaso, né? Não. Qual que saiu? Paciência. Olha, falamos disso, hein? Entender que tudo tem o seu tempo. Acabei de falar para o adolescente. Que tudo vem no seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida. Respeitar o fluxo do tempo. Observar o tempo passar. Esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Uau, que mensagem! Eu vou Tudo puxar tem o esta tempo aqui. certo. Essa Tudo aqui. tem. Ai, gente, fala sério. Eu peguei humor. E foi divertido o programa, viu? Ai, gente. Olha aqui. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Gente, é o resumo do programa. É isso! Fala É sério. isso! Olha, nunca é por acaso. Não, você não sabe, a gente acende vela, incenso, a gente faz todo. Eu tenho aquela figurinha que é deixa acontecer naturalmente, é mó bozó que a mulher faz. Eu falo, deixa acontecer naturalmente, não tem nada naturalmente, é um spray de alecrim. A gente já chegou, né? É. Que legal. Gente, pra vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada Obrigada. e até semana que vem. Beijo! Eu quero estar atrás da Elisa Leão. Ó, aonde for o safari dela, eu vou, viu? Aonde essa mulher tiver com safari, eu vou. Não, eu amei, meu Elisa Leão. Estou apaixonado por esse estúdio, pela Elisa novamente, por todos vocês. Que ódio! Que raiva! Por isso que ele veio de vermelho, ele tá raivoso.